A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, nos últimos tempos parece que as igrejas protestantes estão em uma competição para ver quem é capaz de promover mais escândalos no menor período de tempo. É uma coisa grotesca, uma coisa sórdida, uma coisa mais imunda do que a outra. A revista Fórum traz algumas notícias que eu gostaria de reproduzir, não para atacar, mas para mostrar um pouco dos bastidores protestantes, já que nem 10% do que realmente acontece chega ao conhecimento público. Olha só, a quase silenciosa onda de acusações de crimes sexuais que atinge pastores evangélicos. A famosa Bola de Neve Church acaba de afastar seu fundador por conta de acusação de assédio. Enquanto a bancada da Bíblia não diz uma palavra sobre o assunto, os casos se multiplicam pelo país. Em uma notícia do G1 diz: Igreja de pastor que disse que crianças abusadas também são culpadas, já teve outro líder religioso investigado por crimes sexuais. Joaquim Gonçalves foi alvo de uma investigação por abuso e importunação sexual contra 4 mulheres em 2021. O vídeo da fala do atual pastor Jonas Pimentel repercutiu negativamente. A revista Fórum traz mais detalhes sobre o caso. Essa não foi a primeira vez que a Igreja Tabernáculo da Fé se viu envolvida em polêmica sexual. Em 2021, o pastor Joaquim Gonçalves da Silva, de 85 anos, foi alvo de uma investigação por abuso e importunação sexual. Ele foi denunciado por 4 mulheres que frequentavam a igreja. A revista Fórum ainda traz outra matéria: mais de 50 vítimas em Goiás e no Pará. A Polícia Civil de Goiás prendeu em 28 de maio o pastor evangélico Dagmar José Pereira por importunação sexual e estupro de vulnerável. De acordo com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Senador Canedo, no interior do estado, ele é acusado de se aproveitar da sua condição de líder espiritual para cometer os mais de 50 crimes pelos quais é acusado. Dagmar é ligada ao ministério de Anápolis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ainda outra notícia da revista Fórum: pastor, sargento e estuprador de vulnerável. Luiz Carlos Lopes de Barros, de 53 anos, é segundo sargento do Exército e pastor. Ele foi preso na última quinta-feira, 6 de junho, em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe da vítima, uma menina de 14 anos, fez a denúncia à 38ª de Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo ela, a filha tinha acabado de ser violentada pelo pastor. Os policiais prenderam um militar no momento em que ele se preparava para fugir da sua casa em Deodoro, na zona oeste. E para encerrar as notícias de hoje, sobre o obscuro e tenebroso mundo gospel, a revista Fórum traz mais esta informação. Pastor admite em vídeo ter abusado de uma menina. Um vídeo repugnante estourou nas redes sociais em 6 de maio. Um pastor da Igreja Filadélfia de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, confessa para a própria mãe que abusou de sua filha. Durante o diálogo, que é filmado por um homem não identificado, que tenta atenuar a situação, o pastor acaba confessando aos poucos o abuso. À medida em que a mãe confronta o pastor com o depoimento da filha, ele vai se abrindo e vai dando detalhes. Meus irmãos, por que eu mostro e compartilho essas notícias com vocês? Porque são uma forma de alerta. Esse é um mundo obscuro, sombrio, tenebroso, onde todo cuidado é pouco. Para virar comida de lobos devoradores, basta baixar a guarda. Algumas pessoas até me perguntam se eu faria, por exemplo, algum comentário sobre o sacrilégio que foi feito na abertura das Olimpíadas na França.
É claro que foi uma situação deplorável, vergonhosa, um total desrespeito para com a fé cristã, mas eu pergunto a vocês, o que pode ser mais vergonhoso do que as notícias que eu acabei de ler? Mas mudando de assunto, eu gostaria de comentar as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, no dia 28 de julho. Eu achei simplesmente fantástica a forma como ele fala da partilha e da Eucaristia. O Santo Padre nos diz que devemos saber reconhecer e usufruir todos os dias os milagres da graça de Deus. Ele disse que foram 3 os gestos realizados pelos protagonistas da multiplicação dos pães e dos peixes, conforme nós podemos encontrar no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 até o 15. Oferecer, dar graças e partilhar. A situação era humanamente impossível. Havia 5.000 homens, e isso que não se contavam na época as mulheres e as crianças, e todos estavam famintos. E não havia dinheiro suficiente para comprar comida para todos. A cidade estava distante e a hora já era avançada. Ou seja, o cenário estava preparado para um desastre vergonhoso. Mas Jesus estava com eles. Se Jesus estiver conosco, meus irmãos, não importam as circunstâncias. Basta colocar tudo em suas mãos. Foi quando um menino se aproximou e disse: Senhor, isso é tudo que temos. 5 pães e 2 peixinhos. Parece tão pouco, né? Mas para Jesus é mais do que suficiente. Jesus então deu graças pelo alimento e mandou que seus discípulos distribuíssem para as pessoas. Além de saciar a todos, ainda sobraram 12 cestos. O Santo Padre faz questão de nos lembrar que a Santa Missa acontece a mesma coisa. O sacerdote oferece sobre o altar o pão e o vinho, e cada um oferece a si mesmo a sua própria vida. Pode parecer pouco, diz o Papa, diante das imensas necessidades da humanidade. Mas são como os 5 pães e os 2 peixinhos. Deus faz disso o milagre, o maior milagre que existe. Aquele em que Ele mesmo se torna presente entre nós para a salvação do mundo. Jesus toma o pão e, depois de dar graças, o parte e entrega aos seus discípulos, dizendo: Esse é o meu corpo partido por vós. Depois ele toma o cálice, o abençoa e entrega a eles, dizendo: Esse cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Exatamente como na multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, oferecer, dar graças e partilhar. Fazendo isso, Deus se encarregará de realizar o milagre. O Santo Padre disse: é um momento belíssimo, o momento da comunhão, que nos ensina a viver cada gesto de amor como um dom da graça, tanto para quem dá como para quem recebe. E ele terminou a sua homilia dizendo que a Virgem Maria nos ajude a viver com fé cada celebração eucarística e a reconhecer e usufruir todos os dias os milagres da graça de Deus. Que, movidos nessa esperança, meus irmãos, e nessa fé, nós possamos viver dentro da vontade de Deus e aprender a cada dia com as coisas mais simples. Que Deus abençoe você e a sua família, e que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus.